Olá a todos, estamos aqui novamente. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e nós temos o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. E hoje nós temos a honra de trazer aqui para vocês o Vinícius Marchesi Marinelli. Ele é engenheiro de telecomunicações pela Universidade de Taubaté, foi conselheiro, diretor e agora é presidente e licenciado do CREA de São Paulo. Vinícius, é um prazer ter você com a gente. Não, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Por favor, faça a sua apresentação para todo mundo aí. Olá, Everton, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. Prazer poder falar um pouquinho a respeito aí dos assuntos que eu possa compartilhar e contribuir de alguma maneira aí com a nossa experiência e poder ajudar e sanar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos. E obrigado pelo convite, com certeza aí vai ser um bate-papo bacana. Muito legal, é sempre um prazer a gente conversar. Para começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você começou como engenheiro de telecomunicações e virou presidente do CREA, um dos maiores conselhos profissionais do Brasil. Conta como é que foi essa história aí. Comecei como engenheiro de telecomunicações, continuo como engenheiro de telecomunicações. Estou presidente do CREA, no momento licenciado. O meu grande orgulho assim, é realmente ter feito uma graduação na área da engenharia. Estava até conversando com um amigo ontem, que também é engenheiro construtor, tem uma construtora. A gente estava falando a respeito assim, de como é bacana você se graduar e conseguir entender a verdadeira essência da engenharia, né? Que é resolver problema, é gostar de problema, ser apaixonado por problema. Eu acho que aí eu faço a conexão do sistema, né, do CREA São Paulo. Você, particularmente, eu tenho uma paixão por problema que você não imagina. Eu não posso ver um problema porque eu quero abraçar ele. E desde a faculdade ali eu tinha uma certa relação com o CREA São Paulo, mas no sentido assim de ser muito insatisfeito com o serviço, aquele velho discurso de que, para que serve? Não faz nada para mim. E aí eu tinha um professor na época que eu não sabia que era conselheiro do CREA, né? Eu conhecia o conselho, tinha relações até próximas com o conselho. Esse professor ele acabou me dando um choque de realidade ali no sentido de que as críticas numa cadeira de faculdade, elas não mudariam a realidade do que eu estava criticando, né? No máximo eu ia atingir ali os meus colegas de classe, né? E espaço tem, se você quiser auxiliar para que você mude essa realidade que você está descontente, hoje você tem diversos caminhos e me despertou um pouco da sensação do desafio, porque não foi uma resposta assim muito bacana para mim. Eu me senti ali um pouco desafiado, né? E aí eu iniciei ali a trajetória como membro de um grupo de trabalho para desenvolver uma parceria na época com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é muito específico da área mesmo. Eu percebi a distância do conselho com relação às instituições de ensino e aos futuros profissionais, e aí a gente iniciou o programa CREA Jovem, aqui em São Paulo, que foi um programa muito bacana, buscando essa aproximação, né, diminuir essa distância e orientar os futuros profissionais com relação à importância de um conselho de fiscalização, como o CREA São Paulo. Aí virei conselheiro, virei diretor, fui diretor e conselheiro por 2 mandatos, fui eleito, né, para isso. Depois disputei a eleição em 2014, porque eu achei que eu poderia fazer mais se eu tivesse mais autonomia, né? E aí, em 2016, eu assumi o CREA São Paulo, disputei a eleição em 17, né? E agora estamos nesse processo eleitoral novamente e buscando lá diariamente a evolução do conselho. De maneira resumida, essa é a trajetória. Bom, você conhece bem o CREA, você passou por todas as etapas aí, né? Acho que eu passei por todos os cargos, assim, com bom exceção de cargos remunerados. Nunca fui funcionário do CREA, mas os cargos eletivos eu passei por todos. Coordenador de comissão, membro de grupo de trabalho, coordenador de grupo de trabalho. É bom o pessoal saber, muitos desses trabalhos são voluntários, não é verdade? Sim, todos são voluntários. É um cargo honorífico, né?
Exatamente, só para o pessoal saber, porque para quem não conhece, É, acha que você está lá, o né? CREA tem lá o corpo colaborativo dele, que são funcionários concursados, né, uma autarquia Sim. federal. Os cargos de diretoria e presidência e o conselho, né, o plenário, eles são honoríficos. Bom, você conhece bem o CREA, que engloba ainda, ele chama Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque anteriormente incluía arquitetura, né? Sim. Mas tem geólogo, geógrafo, tem uma série de outros profissionais. Tecnólogos, meteorologistas. Tecnólogos, exatamente. A pergunta que você fazia quando você estava na faculdade e que todo mundo faz é assim, e eu vou fazer para você. Para que serve o dinheiro que a gente paga para o CREA? Só para o pessoal do CREA passear, ganhar diária cara? Qual que é a história disso daí? Conta para a gente como funciona. Everton, isso é bem interessante, né? Vai muito além disso, né? Não, isso aí são questões que elas são exploradas politicamente, às vezes. Mas lembrando que é uma autarquia federal, é um órgão público, e a seriedade com que esse recurso é tratado, ele tem que ser tratado, não tem como não ser responsável ali. É claro que é uma opção do gestor e da pessoa que está ali à frente, mas tem um ordenador de despesa no conselho, tem um responsável, tem uma pessoa que tem um CPF ali e responde com os bens próprios, é o presidente. Então, eu não estou falando do meu caso, estou falando de qualquer pessoa que sentar na cadeira, tem isso. Tem um orçamento considerável, hoje gira em torno dos 300 milhões de reais ano. Falando do CREA São Paulo. Todo CREA São Paulo. Todo esse orçamento proveniente, assim, de arrecadação, anuidade e ART, pessoa física, pessoa jurídica. Não recebe R$1 da União, certo? Ou seja, então, vem tudo dessa situação da cobrança de anuidade e ART. Por ser uma autarquia federal, a gente tem alguns órgãos de controle que tutelam entidades como essa, que é o caso do CREA São Paulo, que é o Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Ou seja, se eu comprar um prego lá, e não passar pelo procedimento correto, um prego, como eu disse, o CPF e a pessoa que vai responder por esse prego sou eu. E aí você sabe, se assiste Jornal Nacional, se assiste CNN, se assiste Globo News, você sabe o que acontece com pessoas que não conduzem órgãos públicos da maneira correta. Então, esse é o primeiro ponto. Tipo, ninguém está mais preocupado com o recurso do CREA, com a responsabilidade, do que o gestor. A não ser que ele não está nem aí para o nome dele, se ele quiser ter problema, ele vai lá, faz o que ele quiser. Aí é outra história, é uma decisão. Mas no meu caso, não. Eu tenho 36 anos, eu acredito que eu tenho uma vida pela frente, tenho os meus negócios particulares, tenho as minhas empresas, e não quero, por causa de uma iniciativa minha, de poder melhorar a entidade no qual eu faço parte, eu também sou engenheiro, também contribuo. Ah, você é presidente, você não paga anuidade. Não, não, não. Eu pago igual todo mundo, sem R$1 de desconto. Então, a gente precisa começar a entender o que é, primeiro de tudo, o conselho e as responsabilidades, entendeu? Desse conselho. O CREA tem quase 1.000 colaboradores hoje e é responsável pela fiscalização do exercício profissional no estado de São Paulo. Por isso que a profissão ela é regulamentada. Para exigir que tenha, à frente de qualquer atividade técnica, de todas essas profissões que você falou, Everett, que tenha um profissional. E não tenha um profissional que não estudou, que não seja capacitado nem habilitado à frente daquela atividade. Por que as profissões são regulamentadas, né? Porque você imagina o caos, a desordem que seria se a gente não tivesse essa regulamentação. Você poderia ser médico. Eu não ia ser médico, porque eu não posso ver sangue, eu desmaio na hora. Sim, se eu vou tirar sangue, eu desmaio. Sim, patife mesmo. Então, mas é uma profissão que dá dinheiro, eu não ia conseguir. Mas ia ter um monte de engenheiro aí que ia estar descontente. Eu estudei engenharia, mas eu quero ser médico. Não tem o CRM, não tem nenhum tipo de punição, não tem nenhum tipo de legislação que me obrigue a ficar nessa área de atuação no qual eu fui formado, eu vou ser médico. Mudei, eu quero ser dentista, médico não está dando. Ia ser assim, ia ser um caos. Então, é uma falsa ilusão, às vezes, o profissional achar tem que acabar com o CREA. Entendeu? Ou tem que acabar com qualquer outro conselho de profissão que tem essa responsabilidade. Nós somos uma autarquia federal, né, da administração indireta. A União teria que fazer isso. O governo federal falou, eu tenho que fazer isso, porque senão pessoas vão morrer.
Que esse é o grande problema, né? A profissão nossa, ela incorre em risco à vida. Tipo, prédio cai, caldeira explode, erros nos mais variados segmentos da engenharia refletem na vida das pessoas. Então, a União precisou regulamentar para proteger a sociedade. Então, aonde eu quero chegar? Que o Conselho de Fiscalização existe para proteger a sociedade. Ele não tem a função de proteger o profissional. Ele tem a função de exigir que tenha profissionais à frente de todas as atividades técnicas para que a sociedade esteja segura. Porque esse é o papel da União, proteger a sua população. Entendeu? E esse, com relação ao exercício profissional, esse é o formato que a gente tem hoje. Então, vamos acabar. Deixar de ser regulamentada, essas profissões que incorrem em risco à vida, não vão. Mas e se acabar com os conselhos de profissão? Vai ter outro formato. Alguma coisa vai existir. Vai ser uma agência reguladora da atividade profissional do exercício de engenharia. Eu conheço as agências, está sendo criado agora, que eu estou acompanhando um pouco de perto, a Agência Nacional da ANPD, né, de Proteção de Dados. É uma iniciativa necessária, mas no caso nosso, eu tenho certeza que você transferir hoje essa situação posta como está. Isso é um exercício, porque muito se fala sobre a PEC 108, que é a PEC lá que pede lá a extinção dos conselhos de profissão, né, que foi discutido isso no passado. E esse assunto com relação ao para que eu pago a anuidade, ele acaba vindo à tona justamente quando se coloca uma iniciativa como essa no Congresso. Claro. Você transferir a responsabilidade da fiscalização para a União, infelizmente, conhecendo o Brasil como a gente conhece um pouco, vai virar mais político do que técnico. Hoje, só pode ocupar todos esses cargos que estão hoje vinculados a cargos eletivos no CREA São Paulo, e a eleição é direta. Todos os profissionais têm direito a votar, que estão ali em dia com suas obrigações junto ao Conselho. Você vai transferir para uma nomeação do presidente da República. E aí, meu amigo, ele pode nomear quem ele quiser. Do mesmo jeito que eu tive experiências junto à Anatel, Everton, naquele início, onde eu fiquei muito frustrado, porque eu era um menino ali de 21, 22 anos, achando que eu vivia num planeta que não existia. Mas quando a gente tratava com a Anatel, foram mais de 8 reuniões e eu não conseguia conversar com um engenheiro para tratar do assunto técnico. Eram todos profissionais que tinham sido nomeados à época pelo presidente da República, mas nenhum era um engenheiro. Eu falava assim, mas meu Deus, eu não consigo falar com o engenheiro aqui dentro. Eu falava, nada contra o advogado, mas eram assuntos técnicos. Eu tinha estudado 5 anos, período integral, estava no meio de uma pós-graduação, a parte técnica estava borbulhando na minha cabeça e eu queria tentar ajudar em alguma coisa, mas não conseguia. Eu falei com o advogado, eu falei com o economista, eu falei com o farmacêutico, mas daí eu falava assim, isso aqui não tem como dar certo, não tem por onde dar certo. Eu venho aqui para falar de telecom, os caras querem falar de beterraba. Não é uma crítica, tá? É só uma... Mas eu sei como é que funciona. Eu entendo bem, eu já andei pelos corredores de Brasília. Exato, eu estou compartilhando aqui uma experiência, assim, porque às vezes nós profissionais criticamos a nossa casa, que eu acho, e aí, que fique bem claro, eu acho que precisa melhorar muito. Hoje, um dos maiores insatisfeitos com o CREA São Paulo, com relação à prestação de serviço, sou eu. Entendeu? Sou eu porque eu estou lá, eu tenho autonomia, eu posso fazer, tenho minhas responsabilidades. É um órgão público, tem toda a morosidade, a burocracia de um órgão público. Sim. Mas eu quero, assim, transformar realmente aquela entidade, né, o conselho, num conselho prestador de serviços de excelência para o profissional, sem deixar de cumprir com a sua atividade fim, com a sua finalidade, que é fiscalizar e proteger a sociedade. Não sei se eu consegui resumir tudo, mas protege o bom profissional. No fundo é isso. Exato. Aí, você exigindo que tenha um profissional à frente de qualquer atividade, se esse profissional é um mau profissional, um profissional ruim, ele vai responder pelos erros dele. E o conselho está lá para isso. Entendeu? Mas, pelo menos, num primeiro momento, a gente tem profissionais à frente de atividades técnicas, que era, assim, um dos maiores problemas que, quando nós assumimos lá, nós tivemos. Entendeu? Assim, era muito claro
quando você viaja por São Paulo, o que a falta de fiscalização leva. Então, se o profissional fala assim, pô, olhando para uma ótica diferente, eu falo assim, pô, eu pago o CREA para quê, né? O CREA, de alguma maneira, exige que aquela área de atuação no qual você estudou e qual você está capacitado, tenha profissionais como você. Se vai ser você, aí a competência é sua de ocupar aquela vaga. Mas que eu garanto para você que nós, nos últimos 3 anos, evoluímos consideravelmente nessa situação de que, à frente das atividades técnicas no estado de São Paulo, hoje, existem profissionais que estão habilitados, né, que estudaram para isso eu garanto que houve uma evolução considerável nesse ponto. Nesses últimos 3 anos, houve sim um aumento nas atividades de fiscalização, né, para coibir o exercício da profissão irregular. Quais foram as mudanças que permitiram isso? E qual que é o futuro da fiscalização que você enxerga? Só para ilustrar essa questão, então, Everton, assim, quando nós assumimos lá em 2016, o CREA tinha fechado o ano de 2015 com 29 mil atividades de fiscalização, né? 2019, nós fechamos com 175 mil atividades de fiscalização. A gente sai do pior estado. 29 mil para 175 mil. 29 mil para 175 mil atividades. Assim, assim, é uma diferença monstruosa, né? Uma das maneiras da gente medir o resultado disso são as RTs, são as anotações de responsabilidade técnica. O que é uma RT? É um profissional responsável à frente de alguma atividade técnica, é um profissional empregado. Porque se ele está recolhendo uma RT, é porque ele está se responsabilizando por aquela iniciativa, mas ele está na iniciativa, ele está trabalhando. Então, sai de 625 mil RTs em um ano para quase 1 milhão e 100 em 2019, que, assim, que é muito interessante. Você vê um mapa de calor de atuação dos profissionais do estado de São Paulo, de 2015, não tinha esse mapa de calor, né? Que aí passa por um processo de transformação e de informatização, só que a gente lançou nesse sistema que a gente adquiriu, olhamos para 2015, olhamos 2019, assim, é muito interessante, é muito gratificante você ver aquele mapa, o estado se aquecendo, e você ter certeza que o que me dá aquele mapa, né, o que aquele mapa fornece é justamente a atuação de profissionais. Então, isso aí, a mudança foi realmente uma reestruturação. Na Superintendência de Fiscalização, que o core, vamos dizer assim, do CREA São Paulo, desde o básico, Everton, desde assim, da reestruturação básica, realmente, infelizmente, não tinha não tinha condições de você trabalhar com os computadores que a gente tinha lá, mas a ferramenta básica do fiscal, o próprio veículo, e agora a gente passa por um processo realmente que nós buscamos, que é de transformação digital, é começar a utilizar de tecnologias para atingir a fiscalização num nível mais eficiente, né? Porque houve essa mudança drástica, mas tudo isso muito devido à força de vontade do corpo colaborativo ali em fazer diferente, em se doar para que, assim, que tudo que fosse possível para um ser humano fazer, eles estão fazendo. A partir de agora eu preciso acoplar a tecnologia para que, assim, para que essas duas situações juntas, elas melhorem ainda mais esses números. Nós vamos falar mais disso aí mais para frente, né? Tá na minha listinha aqui. Vamos falar, só continuando nesse assunto aí, o CREA fez algumas parcerias, né? Fez com a Promotoria Pública do Estado de São Paulo, Sim. a Agência Nacional de Mineração, DAE, CETESB, Secretaria de Meio Ambiente e outras aí, né? Quais são os objetivos? Como é que isso funciona, né? E como os assuntos de meio ambiente, de recursos hídricos, né, e saneamento agora, que é a nova lei, são vistos pelo Conselho? Esse foi um caminho que nós descobrimos, né? Isso, eu vou até citar o Daniel, uma das pessoas ali, ele foi diretor em determinado momento da nossa gestão. Daniel Cardoso, isso. Ele trazia muito essas iniciativas na diretoria. Sim. Mas é engraçado que ele trazia e falou, Vinícius, precisa fazer. Eu nem encostava no papel, eu falava assim, pode fazer. Ele falava, mas eu falei, pode tocar. Não, mas eu falei, toca, traz pronto. A hora que você tiver tudo pronto, você traz aqui que eu assino. E assim, na área de atuação dele, né, na CETESB, no DAE, na NPM, tudo,
esses são alguns exemplos, mas nós buscamos essa aproximação porque a gente vê duas situações que são muito favoráveis para o conselho e algumas que também são favoráveis para a entidade que compõe essa parceria. Primeiro é um mecanismo simples para fiscalização. Você passa a ter ali uma parceria formal com a entidade e você consegue conversar no sentido de falar assim, ó, a gente precisa de profissionais responsáveis à frente dessas atividades. Que são atividades de engenharia, são atividades da geologia, geografia, são atividades que a gente precisa de profissionais habilitados junto ao conselho, porque isso, caso dê algum problema, a gente tem que saber quem é o responsável por isso. A gente teve lá a Mariana, a gente tem as situações que, assim, não tem como não ter um profissional. E o profissional se responsabiliza. Se ele for bom, ele não vai ter problema. Assim, a possibilidade de dar um problema é muito pequena quando a pessoa é competente tecnicamente e responsável, no sentido assim, ó, eu não vou fazer isso, porque isso aqui vai dar problema. Porque se eu fizer, a minha RT que está ali, é o meu CREA que está ali, e eu vou responder civil e criminalmente por qualquer problema que eu cometer. Basicamente é isso, é um controle que você tem da atividade técnica. Então, essas parcerias, elas permitem essa relação direta com esses órgãos, no sentido de conscientizar e nós criarmos uma cultura, de novo, que lugar de profissional da área tecnológica é lugar de profissional da área tecnológica, não tem como da gente ir. Então, esse é o primeiro ponto, a gente recriar essa cultura que eu concordo que estava um pouco esquecida, porque não havia fiscalização. Para a entidade, é bom também, porque tem uma série de demandas junto ao conselho que nós podemos auxiliar tecnicamente nas tomadas de decisão, no embasamento técnico de qualquer tipo de procedimento que está ocorrendo, como é o caso do Ministério Público. O Ministério Público tem uma demanda muito grande de auxílio técnico, porque eles têm um material humano lá muito limitado. Limitado no sentido de número, não de capacidade. Com relação a essa... nem é para ter todos os especialistas lá mesmo, eles têm que ter... Exatamente, porque lá eles são fiscais da lei, né? Eles não precisam ter um departamento de engenharia para ficar olhando os processos aonde você precisa de um parecer técnico. E aí a gente fez essa parceria e abre o banco de dados, vamos dizer assim, num critério de seleção de pessoas que querem auxiliar o Ministério Público de serviço também para auxiliar o Ministério Público. Então, a fiscalização, as forças-tarefa que são desenvolvidas, no caso das barragens, são desenvolvidas em parcerias. Então, tem uma série de possibilidades que abre, um leque enorme de possibilidades quando você firma esse tipo de parceria, entendeu? Então, é um universo muito amplo. Então, eu gostei muito dessa prática e aproveitando aí, agradecendo não só você, que você também participou nessas parcerias, né? E o Daniel também, que está aí. Claro. Mas é muito positivo, eu acho que para todos. É claro que a gente busca melhorar sempre. Eu tenho aí uma situação muito positiva com relação a isso aí. Beleza. E para a gente operacionalizar isso daí, tem funcionado? Porque, em princípio, se a gente tivesse um link direto das ARTs, que cada um desses que passa na mão do CETESB, DAE, etc., se tivesse um link direto com o CREA, seria muito mais fácil fiscalizar. Existe algum caminho para isso? Como você disse que a gente ia conversar. Depois sobre isso eu vou tentar adiantar, mas nós estamos passando por um processo de transformação, que ele foi iniciado já há algum tempo, há mais de um ano, que é a informatização, a digitalização de todo o CREA São Paulo, né? Isso me incomoda demais, o fato de estarmos em 2020 e o CREA, para ser muito objetivo aqui e poupar vocês aí de detalhes, mas o CREA ele é analógico. Não pode. É uma instituição tecnológica e o mundo não vai perdoar. E aí, qualquer entidade, qualquer órgão público, privado, o mundo não vai perdoar, as pessoas não vão perdoar quem não se adaptar a esse novo momento. Vai estar fora. Ele vai deixar de ser necessário para qualquer pessoa se ele não estiver adaptado. Entendeu? Então, esse processo de informatização, de digitalização, de transformação do Conselho, ele tem objetivos como esse. Porque a gente sabe que é uma necessidade. Às vezes a gente recebe essa demanda, você recebe uma demanda, pô, Vinícius, só cria um link lá para a gente acessar, que não sei o quê. Não é simples assim, entendeu? Parece que é falar, não, peraí, deixa eu lá dentro, criou.
o sistema de RT é uma coisa muito complexa. Ele funciona, nos atendeu até hoje, os sistemas do CREA funcionam, nos atenderam até hoje, mas para eu poder desenvolver qualquer coisa que assim, seja diferente daquilo que está posto, minha Nossa Senhora, assim, pensa numa montanha-russa. Quando eu tento mexer em alguma coisinha lá, você fala, vira do avesso, vai cair o sistema, pelo amor de Deus, aí vira um Deus acuda, e realmente eu não consigo entregar, às vezes, situações que aparentemente são simples, justamente por causa desse modelo engessado que eu tenho lá, que ele é um modelo já que ele é antigo, exatamente, que não conversa com nada. Mas eu não consigo integrar o sistema do CREA com o sistema da CETESB. Eu não consigo integrar nem com os sistemas que eu tenho dentro do CREA. Entendeu? Imagina integrar com o sistema de fora. Tipo, o meu sistema financeiro não integra com o sistema da RT. Então, eu preciso fazer um fechamento no departamento de fiscalização, passar em papel para o departamento financeiro para ele fazer e lançar no sistema financeiro. Isso é um exemplo. Não tem cabimento. Exato. E assim, eu sei que muitas entidades passam por isso, ainda mais no setor público, mas chegou o momento de mudar, de verdade. Concordo. Conte comigo, no que precisa ajudar aí, a gente tá junto. Isso aí precisa acontecer. Que bom. E vai fazer uma diferença muito grande. A gente está apoiando essas iniciativas, você sabe muito bem disso daí. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, voltando Pode ao fazer. assunto aqui, do saneamento, que tem uma pergunta que nos foi colocada, né? Com o novo marco do saneamento, né? Que a ideia é, se tudo funcionar, estão falando em 700 bilhões em investimento, né? O CREA está se posicionando, porque isso aí vai passar, se acontecer de fato como está previsto, pode ser uma revolução. O CREA está se posicionando? Como é que funciona isso? Sim, nós acompanhamos o marco, né, junto ao Geninho, que acho que ficou com o deputado federal Geninho, que estava ali na comissão, acho que foi o relator. Nós indicamos representantes, especialistas, para contribuir tecnicamente, lembrando que o CREA ele é uma entidade apartidária e o objetivo realmente era contribuir tecnicamente com pessoas que conhecem do assunto e realmente a gente acha que isso pode ser uma transformação muito grande. Nós temos que estar preparados. Como que a gente tem que estar preparado? Criando essa estrutura rápida, simples, de serviços informatizados para qualquer tipo de demanda, desde a iniciativa privada, iniciativa pública. O CREA tem que ser essa referência, tem que ser esse poço de conhecimento e de informações para qualquer iniciativa técnica, entendeu? Estar acompanhando tudo que está acontecendo tecnicamente no Estado de São Paulo. Concordo. Uma pergunta interessante que fizeram aqui, que é só para ver como é que funciona. Por exemplo, existe uma briga, existem algumas disputas entre conselhos. Por exemplo, o exemplo que foi feito uma pergunta para você aqui, é sobre o responsável técnico em serviços de tratamento de água, que o CRQ, né, o Conselho dos Químicos, diz que é uma exclusividade dos químicos, e a gente sabe que o pessoal de engenharia faz um monte de curso de tratamento de água e grande parte das estações e do trabalho é feito por engenheiro, né? E aí, como é que fica essa história aí? O CREA não consegue ter acordo? Como é que tem uma discussão entre conselhos para essa superposição de algumas atividades? Sim, essa questão não só com o CRQ, tem os arquitetos, os técnicos agora, com o conselho lá dos biólogos, são áreas que nós chamamos áreas de sombreamento, né? Sim. Que às vezes fica ali, as duas profissões às vezes acabam tendo atribuições para atuar em determinada área, isso é uma questão muito discutível. Sim. Mas, primeiro, o CRQ ele não tem nenhuma exclusividade, entendeu? É claro que às vezes eu vejo que o movimento é nesse sentido de deixar entender de que aquilo ali é exclusivo. Não é. Se você é engenheiro químico, formado, graduado, colograu, está habilitado junto ao seu conselho, que no caso é o CREA São Paulo, o mesmo engenheiro ambiental. Do mesmo jeito, engenheiro ambiental. Se você estudou, está habilitado, está registrado no conselho, fique tranquilo a tudo. Mas foi um fiscal do CRQ lá, falou que vai me multar. Fala para que se ele multar, ele vai ser preso. Ele não pode multar, porque você está habilitado no conselho.
Ou seja, às vezes tem um terrorismozinho que eu já percebi que são coisas que não são legais, mas o que a gente precisa? Dar segurança para os nossos profissionais, assim, que ele tem atribuição e ele pode. Ah, Vinícius, mas então você tem que ir lá e brigar com o CRQ. Não posso, entendeu? Porque o CRQ tem lá as atribuições deles, do mesmo jeito que o Conselho dos Arquitetos tem, e aí tem alguns tipos de iniciativas, que como foi feito lá o PL 9818, do deputado Ricardo Izar, com relação ao Conselho dos Arquitetos, onde você vai lá na lei dos arquitetos e você corrige ali uma discrepância que existe na lei, entendeu? Sim. E aí sim, você começa a deixar de ter situações como essa via atribuição por resolução, que é o grande problema que a gente tem, né? Alguns conselhos, eu não estou falando que é o CRQ, às vezes no sentido de agradar o seu profissional, o seu público, ele baixa uma resolução e naquela resolução ele fala que os profissionais que estão ali registrados podem desenvolver as atividades. Sim, não é o certo, não é o correto, né? Você só pode ter atribuição para atuar naquele segmento se você estudou para isso. Por isso que é feita uma análise curricular nas câmaras técnicas, e as câmaras técnicas, através de profissionais, não é o CREA que fala assim, você pode fazer isso, isso, isso. É uma câmara técnica dentro do CREA que é composta por profissionais da área que fala, Everton, você estudou isso, 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 você pode fazer isso, isso, isso. Então, as atribuições, elas são dadas em cima do que você estudou. E é assim que tem que ser. Então, essas correções, elas precisam ser feitas, mas, basicamente, assim, é assim que funciona. Vamos para um assunto que é um assunto extremamente importante, que o CREA teve uma iniciativa do lançamento do curso de empreendedorismo Indústria 4.0 online, inicialmente para 1.500 alunos. Negócio impressionante, né? Assim como eu, você também está como aluno no curso, né? Você criado. Qual é o objetivo desse curso e qual é o objetivo da iniciativa do CREA nessa área? Everton, esse realmente foi um dos projetos bacanas aí da administração que me surpreendeu. Eu gostei muito quando o Sebastião me trouxe a ideia inicial, né? Mas após colocado em prática, foi uma surpresa positiva. Primeiro, assim, é um segmento empreendedorismo, inovação, é um segmento que a gente vê pouca iniciativa para contribuir ali para a formação do profissional, né? A academia hoje ela baseia muito naquelas diretrizes curriculares já estabelecidas e o profissional passa ali aquele período estudando aquelas matérias, mas o mundo está um pouco diferente, né? A gente tem uma evolução aí de tecnologias que é uma coisa impressionante. A pandemia veio e se já estava tudo de ponta cabeça, deu outra chacoalhada e falou, mudou, ponto final, vamos daqui para frente. E esse curso acabou trazendo de uma maneira muito resumida, mas de uma maneira muito concisa, um pouco do que está acontecendo no mundo e como as empresas trabalham hoje em busca de resultados de maneiras mais rápidas, né? As metodologias ágeis. E o desafio de você trazer isso para dentro da engenharia, que é uma profissão diferenciada, né? Principalmente para você aplicar essas metodologias ágeis numa construção de um prédio. Não tem como você chegar no meio do prédio e falar, agora eu vou mudar, que é muito do que prega, né? Alguma dessas metodologias. Então, quando a gente trouxe esse curso, através de uma parceria com a Unesp, com a Univesp, com a São Paulo, a ideia era essa, era somar na formação dos profissionais aí que estão registrados junto ao Conselho de uma maneira acessível, né? É um curso que, se você for buscar no mercado alguma coisa parecida em uma instituição que tem ali um certo nome, é um curso quase inacessível, caríssimo, exatamente, ele é praticamente inacessível, e a gente conseguiu modular isso de uma maneira acessível, numa grade muito bacana, assim, ela é muito gostosa de acompanhar, e a ideia agora, realmente, nos próximos módulos, é abrir que isso fique disponível para todos os profissionais do sistema, que hoje giram em torno de 350 mil. Estou falando para profissionais do Estado de São Paulo ou do Brasil inteiro? Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, É claro que a gente já disponibilizou esse modelo, caso algum outro CREA queira replicar. Entendeu? Tá. Isso está disponível, mas vai muito de cada CREA querer subir isso aí lá na
na sua plataforma, no seu sistema. Não, legal. O curso que eu participei o professor Sebastião Gomes de Carvalho da Unesp, quando ele teve a ideia, a gente conversou e eu também fui um dos entusiastas de primeira hora do curso, ajudei aí a montar. A ideia do CREA, se puder explicar para quem não sabe, quem não está participando, como é que funciona, como é que o pessoal paga e qual que é a estrutura do curso, qual que é o objetivo? Porque ele é só para jogar a matéria na cabeça das pessoas? Como é que funciona esse curso? Qual que é a estrutura e qual que é o objetivo final do CREA participando nisso daí? Diante dessa necessidade que a gente percebeu, Everton, eu agradeço também a sua participação mais uma vez nessa iniciativa. Diante da necessidade, a gente tinha que formatar alguma coisa que fugisse um pouco do normal. Então, Sim. o modelo do curso ele já vem numa maneira inovadora, né? Ele vai muito da sua vontade de fazer o curso do que da vontade dos professores e dos demais. Esse curso ele acabou tendo nesse primeiro módulo 1.500 profissionais inscritos que foram divididos em squads, né, que a gente chama, são equipes ali de cerca de 5 a 7 profissionais que têm como objetivo, desde o início do curso, montar, desenvolver um plano de negócio que pare em pé, né, e não que transforme uma ideia numa coisa que funcione não só no PowerPoint, e sim no Excel, ou seja, que realmente seja viável. Pô, isso aqui vai funcionar, mas vai funcionar por quê? Quanto que você vai arrecadar? Como que você vai cobrar? Tudo isso trazendo essas tecnologias de mercado hoje para dentro desse plano de negócio. Tudo isso caminhando, né? Dividido em 5 módulos. Hoje é um custo, acho que de R$100 de inscrição e R$150 por módulo, ou seja, é uma pós-graduação, uma carga horária de 360 horas total, dividida nesses 5 módulos. Então, você terminando, você concluindo, sendo aprovado em todos os módulos, você é um especialista pós-graduado em inovação e empreendedorismo, né? Com certificado, não é isso? No final Sim, do com curso? certificado e certificado Unesp. registrado junto ao MEC dessas instituições, Univesp, Unesp e CREA São Paulo, ou seja, 3 instituições com credibilidade, vamos dizer assim, indiscutível. E esses squads, cada um desenvolvendo seu plano de negócio, tem ali a possibilidade de, tendo o seu produto selecionado, seu plano de negócio selecionado, ser acelerado ou pela IBM ou pela própria FAPESP, para que ele realmente se desenvolva, ou seja, criar uma startup voltada para o segmento da engenharia, para qualquer segmento que seja. Então, a gente está incentivando profissionais a se desenvolverem profissionalmente e desenvolver o seu empreendedorismo. Às vezes ele tem aquela ideia boa, ele tem o feeling de que isso aqui é uma ideia boa. Às vezes ele não sabe estruturar aquilo ali, então a gente está dando essa capacidade para que ele estruture o seu negócio, aplicando aí o que tem de mais moderno hoje no mundo. Não, sim, legal. Eu gostei, eu estou gostando do curso, para quem está fazendo, pretende fazer, eu recomendo muito. Conheço os professores e os professores, a pior qualidade deles é serem meus amigos, para vocês saberem. Nossa Senhora. Muito bom. O Sebastião é seu amigo também? O Sebastião é meu amigo. Depois você pede para o Sebastião contar a nossa história para você. É o trator. Ou pede para o Daniel. Sebastião é um trator, é muito meu amigo e está dedicado de corpo e alma, talvez um dos principais projetos da vida dele, é muito legal. Eu recomendo, então, para quem se interessar, dá uma olhada lá na página do CREA, nesse curso, vai abrir novamente, né? Só uma pergunta para você, esse curso com o CREA, eu sei que o CREA tem uma dificuldade grande, mas não seria interessante, porque a gente está trazendo, eu sei que a cabeça do Sebastião, eu sei como funciona, conheço ele muito bem, mas não seria interessante a gente trazer um grupo de iniciativa privada, por exemplo, todos esses fomentadores de startups que existem, um monte de gente louco para pôr dinheiro em projetos, a gente vai fazer um curso que vai sair uma quantidade enorme de projetos, não seria legal a gente já fazer isso, aproximar dos alunos? Eu sei que não pelo CREA, mas a gente pode fazer alguma coisa em paralelo para tentar aproveitar essa massa de projetos que vai ser gerada? Eu acho que esse é o caminho natural, viu, Arthur? A gente não vai precisar fazer muita coisa. O que a gente vai precisar é facilitar essa aproximação. Vamos lá, se você pensar um pouco com a cabeça de empresário, quem não vai querer estar próximo de uma iniciativa como essa, assim, que é tão simples, que o mais difícil que seria
desenvolver ou investir em pesquisa ou em ideias, né, nós estamos fazendo. Já vem pronto, exatamente. Exato, ele não precisa criar um hub de desenvolvimento lá no negócio dele, que é o que as grandes empresas fazem hoje, fazem o que a gente está fazendo dentro da própria empresa. A gente fez, a gente abriu dentro de uma base que existe, estamos orientando com profissionais assim, que têm expertise, Claro. estamos estimulando o desenvolvimento, deixando ali a escolha para esses squads. Eu acho que naturalmente isso vai acontecer. Então, a gente não vai precisar se esforçar. É claro que a gente vai divulgar, vai ajudar, mas é uma coisa que não me preocupa. Eu não acho que eu preciso desenvolver uma iniciativa dentro do CREA, porque Não, naturalmente tem de isso acontecer. vai acontecer. É verdade. Não, assim, eu acho que vale a pena a gente tentar acelerar, porque os resultados são muito mais efetivos. Mas vai acontecer, eu concordo contigo. Eu acho que não. A gente está falando do curso de tecnologia, a gente está vendo um monte de coisa, né? E se a gente olhar para o futuro, você já falou aí que o CREA é muito antigo, tem um monte de coisa que precisa fazer. E as tecnologias que a gente está vendo hoje em dia, elas são absolutamente disruptivas, né? Total. São absolutamente disruptivas, e a gente está falando do CREA, que tem um monte de estrutura e que é um mastodonte, ele está lá, né? No século passado, né? E a gente está aqui na frente andando numa velocidade muito grande. Você fez uma palestra não, você teve uma live junto com o professor José Finocchio Júnior, que é um dos grandes entusiastas na parte de monstro. O cara Finocchio é um monstro. Excepcional, né? É. Ele é um cara muito bom, recomendo, ele é professor do curso, o módulo dele é muito bom, eu recomendo todo mundo a fazer, recomendo todo mundo comprar o livro do Finocchio para trabalhar com as ideias dele, porque ele tem uma antena para o futuro impressionante, vale muito a pena. Então, você falou com ele, e eu conheço bastante as ideias dele em relação às possibilidades do CREA. O Finocchio é engenheiro, né? E vocês fizeram uma conversa, uma live falando sobre o CREA 5.0, né? O que seria o CREA 5.0? Ele já pode ser considerado um projeto ou ele é, por enquanto, só boa intenção? Quais seriam os benefícios para a sociedade? Qual seria o impacto que a gente conseguiria se a gente andasse e conseguisse implementar um CREA 5.0? Vamos lá. Você iniciou aí falando do Finocchio, né? Da questão da sociedade, mas do Finocchio. O Finocchio realmente foi... você vê como as coisas acontecem, né? Aquela ideia inicial do Sebastião, que se transformou nessa pós-graduação, nesse formato. Conheço o Finocchio nesse caminho, né? O Sebastião atrasou a entrega do projeto em 3 anos, então tem essa responsabilidade, mas, por outro lado, isso me permitiu me envolver demais na construção e as pessoas que iriam fazer parte, uma delas foi o Finocchio. Como você disse, o Finocchio tem assim, a antena dele para o futuro de uma maneira um pouquinho diferente do normal, que é muito bom, e realmente, nesse meio período, eu acabei me contagiando com essas ideias, tentando trazer para a realidade do CREA São Paulo, né? Que não são ideias, na verdade, são realidades que acontecem, e aí o desafio era, mas por que a gente não tem aqui se o mundo já trabalha dessa maneira? Claro, lembrando que é um órgão público, é uma autarquia federal, a gente tem todas as dificuldades, mas o conceito do CREA 5.0 é realmente atualizar o CREA em um tempo recorde aí e entregar o CREA, assim, muito próximo das plataformas que você utiliza hoje em dia para outros serviços, né? Então, basicamente, é transformar o CREA numa plataforma assim gigantesca, segura, onde profissional, empresa, sociedade, todo mundo que pense em qualquer coisa ligada à engenharia, tecnologia, pensou em água. Água, o que é água? Deve ter lá no CREA, entra na plataforma e o serviço vai estar ali. Pô, Vinícius, mas isso é muito mais uma boa vontade do que um projeto. Não é. E aí, todo esse processo de informatização que a gente está fazendo, que é o difícil, é você integrar tudo lá dentro. Porque eu falo, cria um aplicativo e faz isso. Não, o aplicativo é a última etapa. O aplicativo só é a roupa, né? E os caminhos. Mas se eu não tiver tudo informatizado, tudo digitalizado, tudo se conversando, inteligência artificial, segurança dentro,
disso tudo, não tem como eu pôr o aplicativo em cima e falar para o profissional, para a empresa, para o cidadão, falar, pode acessar e usa. Não dá. E aí a gente acabou, na questão anterior, a gente acabou de falar sobre uma situação que, para você ver como o conceito de plataforma ele é muito aplicável, que ele pode ser utilizado. Então, o curso de pós-graduação, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos por aquele grupo, né, por aquele grupo de profissionais que se inscreveu no módulo naquele momento, eles serão registrados na plataforma e disponibilizados para todas as empresas registradas no CREA São Paulo, que hoje são cerca de 92 mil empresas. Então, é uma maneira de você mostrar o que está sendo desenvolvido, atualizando, porque o próprio curso fala dessa atualização, né, que todo o sistema tem que te dar essa atualização. Você vai atualizando a plataforma do CREA e disponibilizando para empresas que estão registradas e têm interesse em acompanhar os projetos envolvidos. E caso ela queira investir ou absorver algum tipo de projeto, a própria plataforma pode fazer essa aproximação. E outras milhares de aplicações, Everton, que a gente pode ter. Todos os profissionais estão registrados no Conselho. Todas as empresas estão registradas no Conselho. Esses profissionais, vamos citar um momento, a pandemia com certeza deixou muitos desempregados. E ele continua, às vezes, registrado, falando, não, eu vou continuar registrado no Conselho mesmo não estando atuando, que vai que aparece alguma coisa. Esse cara, para procurar emprego, ele tem alguns caminhos para procurar uma recolocação no mercado. Ele vai atualizar as coisas dele no LinkedIn, vai entrar num site de recrutamento, a empresa vai procurar no LinkedIn, vai buscar um site de recrutamento, que às vezes também nessa retomada ela falou, eu preciso contratar, mandei embora, agora eu preciso recompor meu... Por que não fazer isso dentro de uma plataforma de profissionais especializados daquela área, com empresas que buscam profissionais dessa área? Que eu já tenho as empresas registradas, eu já tenho os profissionais. Eu só preciso colocar. Eu tenho as RTs. As RTs nada mais é do que o currículo profissional do profissional, o que ele já fez realmente com uma chancela de um órgão público, de uma autarquia federal, que é aquilo que eu falei lá no começo. Que eu valido a capacidade profissional. O CREA São Paulo valida a capacidade profissional por meio de um documento que tem fé pública. Entendeu? O CREA pode fazer essa aproximação, entendeu? E deixar os dois se relacionarem. O CREA, no fundo, como um cartório que valida essas coisas, ele poderia fazer tudo isso aí usando tecnologia de blockchain, por exemplo, que aí a documentação já estaria pronta, sem ter que sair de casa, sem ter que mandar nada, você consegue fazer todo o tratamento de dados com um documento que é garantido, né? Uma grande diferença, Everton. O CREA não precisa cobrar nada para fazer isso, porque ele já cobra a anuidade do profissional. E aí a gente volta lá na primeira pergunta, o profissional fala assim, mas por que eu pago o CREA? Ele vai falar assim, se eu ficar fora dessa plataforma, eu como profissional vou perder. Então, eu vou pagar o CREA, entendeu? Então eu não quero mais ter que responder essas perguntas. Né? Eu quero mostrar para o profissional assim, que dá para fazer muito melhor, que se a gente conseguir atingir esses objetivos, aí a gente vai poder falar que nós temos um CREA atual 5.0, onde o profissional vai desenvolver o papel dele de profissional, que a máquina não substitui, e toda a tecnologia vai estar nessa plataforma para fazer o que ele não precisa fazer. Sem dúvida. A gente vai fazer as microacreditações para os profissionais. Ixi, quantidade de coisa. A chancela, né? Os badges, né? A certificação, ou um projeto multidisciplinar, a própria plataforma pode selecionar os profissionais multidisciplinares com aquelas características e oferecer produto entregue, projeto entregue. O CREA faz essa avaliação da empresa e dos profissionais, e a própria plataforma começa a mostrar profissionais com características diferentes do que outros, entendeu? Eu entendo perfeitamente, eu sou completamente a favor. Acho que isso aí seria um passo assim fantástico. Sim. Se conseguir, seria lindo. Conte comigo. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Não, a gente vai precisar de muita gente, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, e entendam o tanto que o CREA São Paulo pode oferecer de coisa boa, sempre será bem-vindo. Você me conhece, você sabe que assim, o acesso é total, espaço tem, pessoas a gente precisa. Vamos nessa. Gente, nosso tempo está acabando, Vinícius. O papo está muito bom. Você pode fazer suas considerações finais aí, por favor? Tá bom?
Foi muito legal falar com você, um prazer. Eu espero que a gente, de fato, consiga trazer o CREA rapidamente para o século XXI aí. Você tem uns projetos muito bons e que as pessoas que continuem depois de você, ou se você não for eleito, sei lá como é que vai acontecer, o futuro é sempre difícil, mas que as pessoas sigam no mesmo caminho, que o caminho está muito, muito bom. Tá bom? Obrigado. Por favor, pode fazer suas considerações finais. Obrigado. Com certeza, a ideia realmente é construir, continuar construindo esse caminho, né? É um caminho difícil, não é simples. O discurso é uma coisa, a prática, a realidade ela é muito diferente por tudo que envolve, como eu disse para você, mas, com certeza, a vontade e o projeto existem. Pessoas que tomam conhecimento desse projeto, elas passam a também a se envolver e querer entregar alguma coisa nesse sentido, porque não tem jeito, você como profissional, eu como profissional, a gente pode criticar, mas a gente quer ver a coisa melhorar, entendeu? Claro. Porque a nossa casa, você não vai bater lá na OAB e falar assim, eu não gosto do CREA, eu quero me registrar aqui. Não vai acontecer. Então é mais fácil a gente enfrentar o desafio, por gostar de desafios, entregar uma coisa bacana para muita gente, do que ficar aí criticando e ficar fazendo coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês. Esse compromisso é um compromisso que eu tenho não só com os profissionais, mas comigo mesmo, por tudo que eu me dispus a passar para poder tentar fazer e entregar alguma coisa diferente e me colocar à disposição de todos os profissionais, todos os meus canais digitais, Instagram, Facebook e o LinkedIn aí, todos Vinícius Marquesi, né? Depois pode divulgar aí. Os meus contatos também pessoais, fiquem à vontade, pode deixar à disposição para todo mundo. Eu tento ser o mais acessível possível. Eu gosto muito de ouvir, porque eu sei que se o foco for no profissional, em seus problemas, nas suas dificuldades, eu consigo, junto à administração, transformar e melhorar o produto, vamos dizer assim. Muito bom. Muito obrigado pela sua entrevista. E foi um prazer. Obrigado a você. Um abração, Vinícius. Tchau. Abração. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.